Olá, tudo bem? Vamos agora para o assunto de regência verbal e nominal, tá certo? Vamos ter esse direcionamento aqui, e aí um fundamento muito cobrado pela banca OCP, Instituto OCP, é a origem da preposição. A regência é o quê? O emprego ou não de preposição. E dentro da regência há uma nomenclatura que é o quê? Termo regente. O termo regente é o termo que exige a preposição, é a origem da preposição. Então a OCP gosta muito de cobrar o quê? A origem. Qual é o termo que exigiu a preposição? Este termo pode ser um verbo, daí teremos regência verbal, como também pode ser um nome, regência nominal. Então é importante identificar isso, tá bom? Vamos lá então? A questão de regência. Questão 11 do Instituto OCP é justamente sobre a origem da preposição, tá bom? Então, olha só. Diz assim, atenda às necessidades da população. A presença das preposições é devida, respectivamente, por haver, certo? E ele colocou, ó, atenda às necessidades. Este as aqui é craseado, então este as representa a mais as. Então este aqui que é preposição, ele vem de atenda, atenda às necessidades da população. Esse da população é a junção da preposição de mais a, e esta preposição de vem de necessidades, tá bom? Então, isso é o que, professor? É a relação da regência, termo regente e termo regido. Vamos trabalhar aqui bem rapidinho, olha só. Termo regente é o termo que exige, a preposição. Neste caso, o termo regente, ele é a origem. E onde é que surgiu a preposição? É importante ficar atento, porque pode haver casos em que há um distanciamento do termo regente e da sua preposição. É muito comum a banca fazer isso para tentar te confundir. Aí olha só, a preposição de vem de quem? De necessidades. A preposição a vem de quem? Vem de visa. E aí essa origem, gente, olha só, essa origem pode ser um verbo e esta origem pode ser o quê? Um nome. Quando a origem da preposição é de um verbo, teremos a ideia aqui de regência verbal. Quando for um nome, teremos a ideia aqui de regência, o quê? Regência nominal. Então, olha só, ele pode perguntar, o uso da preposição de foi utilizada para atender a regência de necessidades. Ele pode dizer do verbo necessidades, do nome necessidades. Aí eu pergunto a vocês, necessidades é verbo ou nome? Professor, necessidades é um nome. Necessidades é um nome, é as necessidades. Se necessidades é um nome, então neste caso, no item 1 aí, temos regência nominal. O concurso visa. Visa é verbo. Neste caso aí, a preposição a foi utilizada para atender a regência do verbo visar. Isso vocês têm que ter em mente. Então, ó, tem um acesso à internet, ó. Houve crase aqui, que é a junção da preposição a mais artigo. Esta preposição foi utilizada em virtude de quê? De atender a regência de acesso. Aí ele vai colocar para atender a regência do verbo acesso. Não. É o acesso. Eu tenho o acesso. Isso aqui é um nome. Aí uma dica. O verbo você conjuga, ó. Visa, ele visa. O nome, boa parte deles, você consegue antecipar artigo. A necessidade, o acesso. Aqui, a preposição de veio de quem? Veio de quem? De necessidade. Eu tenho necessidade, ou seja, eu tenho a necessidade de. Neste caso, necessidade também é um nome. Então, ele vai tentar confundir você para atender a regência do verbo necessidade. Não. É para atender a regência do nome necessidade. O jogo aqui assiste é bom. Aqui eu tenho, ó, a preposição a vindo de quem? De assisto. Assistir no sentido de ver
rege o emprego da preposição a. Então, o uso da preposição a foi utilizada para atender a regência do verbo assistir. Essa é a ideia. No caso aqui em questão, a resposta é a alternativa de letra A da 11. Por quê? Atenda. Você atenda. Ele atenda. Então, aqui eu conjugo. Então, isso aqui é verbo. Se atenda é verbo, o uso da preposição a, aqui, em a, com crase aí, ó, as, é em virtude, é devido a quê? A regência verbal de atenda. As necessidades é o quê? É um nome. Se necessidades é um nome, aqui nós vamos ter o quê? Regência nominal. Então, regência verbal, regência nominal é o motivo de haver essas preposições, tá certo? De haver essas preposições. Aí não confunda, ó, confio em você e confiança em você. Aqui eu conjugo, eu confio. Então nós vamos ter que aqui, ó, é verbo. E eu digo aqui a confiança. Confiança é o quê? É nome. Então eu tenho regência verbal em cima, regência nominal embaixo. Bom? Ok, né, pessoal? Certo. Vamos para a 12. A 12 é uma questão sobre transitividade. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque tem a mesma regência, do destacado no seguinte trecho. Reina uma ideia de que temos o direito de ser livres para escolher segundo nossos desejos e nossas necessidades. Então, primeiramente nós temos que classificar aqui, ó, a regência de temos, pessoal. E a regência mais cobrada é verbo transitivo direto. Então vamos revisar esse cara aqui, muito importante para a sua prova. O que é um verbo transitivo direto? Tem que aprender o conceito. Você vai aprender esse conceito aqui e vai ter que entender como é que se coloca em prática isso. Vamos colocar aqui no esquema. Então, o transitivo direto, ele o quê? Ele exige complemento. Neste caso, o direto exige o objeto direto, né? Então, necessariamente ele tem que estar expresso na frase, certo? E vai ser regido o quê? Sem preposição. Então, completa verbo sem preposição. É isso que boa parte de vocês aprendem. Verbo transitivo direto, completa verbo sem preposição. Como é que eu ponho isso em prática? Vamos para o passo a passo. O primeiro passo, antes de ir para a transitividade, o primeiro passo, e ele é obrigatório, é a identificação do sujeito. Professor, como é que eu identifico o sujeito? Você vai perguntar o verbo. Que é que ou quem é que mais verbo. Você vai perguntar. Então, o primeiro passo aqui, ó. Quem é que escreveu a carta? O professor. Então, o primeiro passo é professor é sujeito. Então, primeiro passo, professor é sujeito. Depois disso, eu vou para o segundo passo. O segundo passo é você vai perguntar o que ou quem é o verbo. A resposta dessa pergunta é o objeto direto. Aí você vai fazer qual o passo a passo? Primeiro o sujeito, depois o objeto. Primeiro encontro o sujeito, após encontrar o sujeito, vou perguntar o que ou quem. A resposta é o objeto direto. Assim você não vai errar. Então nessa frase aqui, o professor escreveu a carta. Quem escreveu a carta? O professor é sujeito. O professor escreveu o quê? A carta. A carta vai ser o objeto que? O objeto direto. Então, vamos ter esse passo a passo. Nunca identifique primeiro o objeto. Não identifique primeiro o objeto sem antes identificar o sujeito. Primeiro sujeito, depois o objeto. Faça isso que você não vai errar uma questão como essa. Então, vamos aplicar isso aqui no texto. Ó, reina uma ideia de que temos. Qual é o sujeito de temos? Nós. Reina uma ideia de que nós temos. Aí percebe, eu tenho, ó,
temos, ó, olha só, ó, o sujeito é nós. Aí perceba, ó, nós temos, se o sujeito é nós, agora eu vou para o segundo passo. Nós temos o quê? O direito. O direito aqui, ó, vai ser o objeto direto e temos vai ser o quê? VTD. Um detalhe aqui, ó. Verbo transitivo direto. A ideia é algo, a ideia é alguém, ó. Temos. Nós temos, quem tem algo, tem alguém. Então essa aqui é a ideia sobre a transitividade. Então, o verbo ter, ele é verbo transitivo direto. Eu pergunto a vocês, se o verbo ter é transitivo direto aí, eu achei o sujeito, depois perguntei o que, o quem, eu passo a pergunta a vocês. Qual dessas alternativas eu faço a mesma análise desse esquema aqui? Primeiro o sujeito, depois o objeto. Na letra A. Não desejo. Quem é o sujeito de desejo? Eu. Eu não desejo. Olha só. Eu não desejo. Achei o sujeito e eu pergunto, ó, eu não desejo. Eu não desejo o quê? A resposta é a sua companhia é o objeto direto. A resposta da 2, letra A. Então, ó, não desejo a sua companhia. O sujeito é eu não desejo o quê? A sua companhia. Perceba que os outros eu não faço essa análise, ó. Aí eu tenho aqui na B, B e D. Na B e D eu tenho o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele exige o emprego de quê? De preposição. Então você vai pegar a preposição do verbo e vai utilizar a pergunta do direto. Que, quem? Você vai fazer isso, ó. Então ele tem preposição e a pergunta é preposição mais que o quem? A resposta dessa pergunta é o objeto indireto. Então olha só como é que eu aplico aqui, ó. Gostaríamos de vê-lo, ó. Eu pego o verbo gostar e pergunto, ó. Gostaríamos de quê? Olha a pergunta. Acreditamos em milagre. Olha a pergunta. Acreditamos em quê? Perceba que a origem da preposição, ó, de que ou em que vem de gostaríamos, que é verbo, e acreditamos, que é verbo. Então, nessa B e D, nós temos verbo transitivo indireto, certo? E no caso, ele é o oposto do direto. O direto é sem preposição, o indireto é com, certo? É com. Cuidado com a C, porque olha só, já aconteceu o evento. Cuidado, gente. Evento não é objeto direto aqui. Evento não é objeto direto. Preste atenção. Primeiro passo é encontrar o sujeito. Então, olha só. Já aconteceu o evento. Aí você pergunta, o que é que já aconteceu? O evento. O evento aqui, ó, desempenha a função de sujeito e não de objeto direto. Neste caso aqui, ó, o evento já aconteceu deste ano. Esse cara aqui é um verbo que intransitivo. Verbo intransitivo tem de sentido completo, não exige complemento. Ó, o evento deste ano já aconteceu. Então, neste caso, ser é verbo intransitivo. A resposta é a alternativa A. Bom, letra A. Ok, pessoal, vamos para 13. 13 e 14 são questões puxadas para regência verbal. E eu coloquei justamente para revisarmos alguns verbos que eu chamo a sua atenção. Olha só, considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa correta. Aí eu tenho, olha, aspira, visa, preferem, assistem e visam. Certo? Neste caso aí, vamos começar aqui, ó. Vamos começar por estes primeiros verbos aqui, ó. Aspirar e visar, ó. O que é que eu vou observar, gente? Quando eles caírem na prova, aspirar na A e visar na B e visar na E, eu tenho que analisar o sentido deles, ó. Se o sentido for de desejo, né? Quem aspira, aspira a algo. Quem visa, visa a algo. Esses verbos aí, ó, vão exigir o emprego da preposição.
Então toma muito cuidado com uma coisa. Se eu digo aspiro o ar, o sentido aqui é de cheirar. Mas se eu digo aspiro o cargo, é necessário o emprego da preposição a, justamente para delimitar o significado que você deseja. Então, aspiro ao cargo está no sentido de desejar, portanto, rege preposição a, tá bom? E aí, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Aspirar e visar rege em preposição a. Aqui, ó, o brasileiro visa a felicidade, ó. Então, tanto visar quanto aspirar aí, ó, estão nesta concepção. Na concepção de quê? De desejo. Por isso que o emprego da preposição a, ele é obrigatório aí. A palavra felicidade é um substantivo feminino que aceita o artigo a felicidade. Perceba que na junção dos dois as, o a, preposição de visa e aspira, mais o a de felicidade, houve o emprego da crase. E aí eu vou dar um fundamento básico que nós vamos ver no próximo módulo de regência e crase, que é substitua a palavra que vai receber crase por uma palavra masculina. Se antes da masculina você utilizar a forma aos, que aí eu vou chamar a regra do cachorro, aos, você vai latir, haverá crase na palavra feminina. Então aqui, ó, o brasileiro visa a felicidade. Vamos trocar a felicidade por cargo. Aí você vai dizer o quê? O brasileiro visa o cargo? Não, o brasileiro visa ao cargo, visa ao sucesso. Então, meus amigos, se há crase num termo, quando eu substituo este termo por um masculino, a forma representada vai ser ao ou aos. Então, olha só. Aí eu tenho aqui, meus amigos, na letra A, o projeto aspira à aproximação com a comunidade. Perceba que aspirar está no sentido de desejar. Aspirar está no sentido de desejo. Portanto, rege o que? Preposição a. Aí olha só. Aspira à aproximação. Vou substituir a aproximação por desejo. E aí, olha só, o projeto aspira o desejo? Não, o projeto aspira ao desejo. Então, o que é que está faltando na letra A? O emprego de quê? Da crase. Edson, a frase A e B representam a mesma semântica. O projeto visa a aproximação, ó, é com crase, justamente porque há o emprego da preposição a de visa, mas o emprego do artigo de aproximação. Como há os dois aí, vai receber crase a aproximação, vai receber crase. Bom? Ok? Então, aqui nós vamos ter visar no sentido de aspirar e visar no sentido de desejar, rege preposição a. Rege a preposição, certo? Na letra D, eu tenho aqui o verbo assistir. Olha só. O verbo assistir, ele pode representar 4 semânticas. 2 delas eu coloquei aqui. A primeira semântica, a principal, que é mais cobrada em prova de concurso, é assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver, ó, é com preposição a. Rege o emprego da preposição. Então, eu assisti ao aulão de Edson, ó, eu tenho que utilizar ao aulão. Aí usem a lógica. Se eu disser aula masculino, se eu disser eu assisti a aula de Edson. Opa, a aula de Edson aqui vai ser com o quê? Vai ser com crase também. Vai representar justamente isso. Eu assisti ao aulão, eu assisti a aula com crase. Combinado? Então isso é tranquilo. É a regra de assisto ao jogo e assisto à novela. Perceba, se eu assisto ao jogo sendo ao, a novela vai representar o quê? Com crase. Aplicando a regrinha de quê? Cachorro. Aí eu tenho aqui, ó, assistir. Assistir quando for socorrer, ajudar,
Cuidado, ele pode ser empregado sem preposição. Isso aqui sempre é aceito pelos gramáticos. Então, esta frase aqui, ó, o enfermeiro assiste o paciente. Está correto? Está no sentido de socorrer e ajudar. Com preposição a, depende. Depende da banca. Depende da banca em que ela utiliza. No caso em questão aqui, preste atenção, a banca, a OCP, considerou essa alternativa D como errada. Aqui eu tenho assistir. Está no sentido de socorrer, certo? Então, ele, por essa questão 13, o erro aqui é por conta do emprego da crase aqui, certo? Então, como eu falei, o verbo assistir na relação de socorrer sem preposição é sempre aceito. Isso aqui, assistir ao paciente com preposição a, depende da banca. Então, a banca OCP, ele não aceitou. Então, você vai com isso para a sua prova, certo? Agora é aquela coisa, a letra B está toda correta. Não há o que se discutir. Quanto a D, há essa divergência. Quanto ao uso de assistir no sentido de socorrer com preposição a. Então você já sabe isso. Quando isso cair de novo na sua prova, o que é que você vai fazer? Tente sempre marcar a que está mais correta. Bom, na letra E, os policiais capixabas visam o que ela necessita? Não. Visam na comunidade ao que ela necessita. O verbo visar, também no sentido de desejar, rege o emprego de quê? Da preposição a. Visam na comunidade ao que ela necessita. Bom, então a resposta é B. Sobre a letra C, eu tenho um verbo preferir, ó. Prefere mais as atividades lúdicas. O erro da C é o uso do mais. O uso do verbo preferir rejeita o uso do mais, porque dentro do verbo preferir já há essa ideia de quê? De preferência. Então não há necessidade de utilizar o mais no verbo preferir. Então olha só, aqui ficou claro, ó, assistir, socorrer, sem preposição é sempre aceito. Com preposição depende da banca. A gente já viu que a banca rejeitou aí nessa questão D. Verbo assistir no sentido de ver, com preposição a. Aí não há o que se discutir aqui. Para fechar esse entendimento, vamos para o verbo preferir. Cuidado, o verbo preferir não é do que. Você não usa do que no verbo preferir, como costumamos falar no dia a dia. Então, é necessário o quê? Usar o emprego da preposição a. É com preposição a. Quem assiste, preferir rege preposição a. No caso, quem prefere X a Y. É a preposição a, no caso. O verbo preferir, como eu já falei, ó, ele não aceita o mais, o antes, o do que e o que. Eu confesso que nessa questão eu peguei aqui e fiquei, poxa, qual é o erro da C? Depois que eu fui perceber o uso do mais. Então, às vezes, ele parece bem imperceptível, tá bom? Cuidado. Ele rejeita mais, então eu não posso dizer prefiro mais abacaxi, nem posso dizer antes, prefiro antes abacaxi, nem do que, prefiro abacaxi do que uva, nem que, prefiro abacaxi que uva. Não. O emprego correto é de quê? É da preposição a. No entanto, para que haja crase dentro desse verbo, prefere X a Y, é necessário que você analise o que chamamos de paralelismo. Você vai ter que observar o que chamamos de paralelismo. Como é que funciona? Vão ser dois substantivos, X a Y. Para que haja crase em Y, o que é necessário? Artigo. Artigo no primeiro é igual a crase no segundo. Então, olha só. Por que não houve crase em uva? Porque eu não usei artigo no abacaxi. Se eu quiser colocar crase em uva, eu vou dizer prefiro o abacaxi à uva.
A uva vai receber crase. Por quê? Porque eu coloquei artigo no abacaxi. A mesma coisa acontece com aqui. Prefiro, se eu disser prefiro o português, eu vou dizer a matemática. Prefiro o português à matemática. Matemática vai ser com o quê? Com crase. Tá bom? Então, para ter artigo, para ter crase no segundo, é necessário ter artigo no primeiro. Olha, prefiro paz à guerra. Guerra é sem crase. Por quê? Eu não coloquei artigo na paz. Então, coloquei artigo no primeiro, vou pôr crase no segundo. Então, pessoal, é uma regra que você aplica o verbo preferir. Somente a ele você vai aplicar isso. Artigo no primeiro, crase no segundo, tá bom? Então, aqui o que eu tenho, né? Preferem as atividades lúdicas e não preferem mais as atividades lúdicas, tá bom? Então, a C está errada por isso. Então, volta aqui só para a gente ver. Com preposição a, não aceita mais antes do que. E para ver crase, é necessário haver artigo no primeiro, tá bom? Então, fica com esse esqueminha aí para facilitar os seus estudos. Vamos para a 14. A 14 diz assim: considerando as regras de regência e de colocação pronominal, assinale a alternativa redigida corretamente. Vamos eliminar logo a letra E, porque eu tenho o preferível aqui, ó. É mais preferível, eu não posso usar mais. É preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências do que suspender sua entrega. Correto aqui é A. É preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências a suspender sua entrega. Este aqui não recebe crase porque suspender é verbo. E lá em crase diz, não há crase antes de verbo. Os verbos que vão acompanhar aqui são os verbos, ó. Lembrar, esquecer e esquecer, certo? Cuidado que ele fala aqui, ó, também segue a regra de colocação pronominal. Já já eu falo para vocês o que é isso. Então, aqui está as duas regências, ó. Verbo lembrar, esquecer e esquecer, recordar, eles possuem duas regências. Cuidado para não achar que eles sempre regem preposição a. Algumas pessoas acham que quem lembra, lembra de, quem esquece, esquece de, quem recorda, recorda de. Não é sempre assim. O que você vai fazer olha só, aqui dentro nós vamos ter o uso desses pronomes. Ó. O uso do me, do ti, do si, do nos e do vos. Esses pronomes aqui. Então a chave para acertar a regência desses caras é ver se há esses pronomes aí. Vamos ver aqui, ó. Se e si. Perceba que há o si tanto na A quanto na B. Na A quanto na C. B e D não há pronome. Não há pronome oblíquo. Então como é que vai funcionar? Se a frase vier sem pronome, por exemplo aqui, ó, eu lembrei. Ó, não há mi, nem ti, nem si, nem nos, nem vos. Então, sem pronome, a regência vai ser sem preposição de. Então, sem pronome, sem preposição. Então, o correto aqui é assim, ó. Eu lembrei a dica. Estaria errado se fosse eu lembrei da dica. Certo? Você só emprega a preposição de quando, ó, com pronome, com preposição. Então, para que haja o emprego da preposição, é necessário ver o emprego de um desses pronomes. Me, ti, si, nos, vos. Então, aqui nós vamos dizer o quê? É a regra do tudo ou a regra do nada. O que é a regra do tudo? Pronome mais preposição. O que é a regra do nada? Nenhum dos dois. E aí você vai lembrar dessa musiquinha. Para ter pronome tem que ter preposição. Para ter pronome tem que ter preposição. Para ter pronome tem que ter preposição. Se tem um, tem que ter o outro. Se tem um, tem que ter o outro. O erro nesses três verbos é usar ou só a preposição
ou só o pronome, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu disser, eu lembrei da dica, está errado porque você está usando só a preposição de, certo? Outra coisa, ó, se eu disser assim, ó, lembrei, olha só, lembrei disso. Por que essa frase está errada? Porque você está usando só a preposição de. Para ter pronome tem que ter preposição. Então, o correto é lembrei-me disso. Ou você pode dizer lembrei isso. Certo? Então, você faz o teste. Se vir um pronome, tem que ter preposição. Tá bom? Aí, olha só. Letra B está errada. Porque só tem a preposição. Ó, letra B está errada. Só tem a preposição. Olha, lembre da suspensão. O correto é lembre a suspensão da entrega. Letra B. Letra D também está errada porque só tem a preposição. Só preposição. Lembra? Para ter pronome tem que ter preposição. Aqui na A tem o pronome e tem a preposição, tá vendo? Lembre-se, tem o pronome, tem a preposição. Então está correta a A. O erro da C é envolvendo a colocação pronominal. O que é que acontece? Na colocação pronominal, que nós vamos ver também, há fatores atrativos. Esses fatores atrativos, eles puxam o pronome para antes do verbo. Então, o erro da C não é o uso do se, é a sua posição. O correto é utilizá-lo aqui, ó. Não se esqueça de trancar portas e janelas. Então, a resposta da 14 é a alternativa de letra A, certo? Questão 14, letra A. Então, nós aplicamos aqui a regrinha do tudo ou nada. Para ter pronome, tem que ter preposição. Para ter pronome, tem que ter preposição. Lembra lá do filme, esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Está errado porque você usou só a preposição. O correto é esqueceram-se de mim. Esqueceram-se, usou o pronome, usou preposição. Tá bom? Vamos para 15. Assinale a alternativa em que a regência e uso dos pronomes relativos estão corretos. Certo? Aqui eu tenho alguns pronomes relativos. Ó, eu tenho o cujas, cujo, aonde, cujas e cujas, certo? Como o que mais se repetiu aqui foi o cujas, vamos começar por ela, né? Vamos revisar aqui uma relação muito importante para a sua prova. Vamos lá. Cujo, para que serve o cujo? São relativos utilizados para substituir termos que expressam a noção de posse ou de pertinência. Então, o cujo, nós vamos dizer que ele é um pronome relativo possessivo. Serve para quê? Para indicar uma relação de posse. Então, primeira coisa que eu vou observar, cujo expressa posse. Então, tem aqui, ó, é um relativo possessivo, indica posse, fica entre dois substantivos. Cuidado, porque muitas vezes você mata a questão por este ponto 2. Eu tenho o cujo, ele representa posse e ele fica entre dois termos que são substantivos. Ele fica entre x e y. Então, vai haver um substantivo anteriormente e um substantivo posteriormente. Então, fica entre dois substantivos. Quando eu volto para a questão, eu não posso usar cujas aqui, ó, na E, porque o cujas está entre experiências ruins e sejam. Não são dois substantivos. Não são dois. Na letra B, cujo, o cujo está entre sintoma e o qual. Não pode, certo? Não pode usar o cujo aí. Então, a primeira coisa que eu observo. Aqui na E, ó, cujas, problema psíquico e causas. Cujas está entre ansiedade e consequências. Só que há um detalhezinho aí aqui, ó. O cujo, ele não aceita artigo posposto.
Então aqui é inadmissível que você empregue o cujo, ou cujos, ou os, nem o cuja, cujas, as. Isso aqui é inadmissível. Se isso é inadmissível, ó, cujas, as consequências, eu elimino. Cujas, as consequências, eu vou eliminar. Tá bom? Vou fazer esse processo aí de eliminação. Não pode. Então eu tenho um passo a passo. É um relativo possessivo, indica posse, fica entre dois substantivos, em que o segundo substantivo pertence ao primeiro. Então há uma relação de pertencimento, de posse, em que o segundo pertence ao primeiro, como já foi exposto, e ele não aceita artigo posposto, certo? Outra coisa importante que está no material aí é o quê? O cujo retoma o primeiro, só que concorda com o segundo. Então ele retoma o antecedente, mas concorda com o consequente. Fica atento quanto a isso. Bom, então aqui eu eliminei a D, ó, aqui ó, cujo qual, também não poderia ter esse O aí. Então eu eliminei a E e a B, porque o cujo não está entre dois substantivos. Eliminei a D porque após o cujas não pode ter artigo. E aí eu tenho para cá, ó, olha C. Quando o indivíduo percebe que tem ansiedade, é aonde ele deve procurar ajuda médica. Não. O aonde, assim como o onde, servem para relacionar o quê? Lugar. Quando o indivíduo percebe que tem ansiedade, isso aí representa ideia de tempo. É quando ele deve procurar ajuda médica. É quando ele deve procurar ajuda médica, não aonde. Aonde é para lugar e não para tempo, certo? Ok? A resposta aí, ó, da 15 é a alternativa de letra A. A ansiedade é um problema psíquico sobre cujas causas pouco se discute, certo? Ó, aqui nós temos um detalhe muito importante que é o pronome relativo. Ele pode vir antecedido por preposição? Pode sim. E esta preposição, ela vai ser originada de um termo regente que vem após o pronome relativo. Isso aqui eu chamo a volta dos que não foram. Eu vou explanar isso agora para você ter uma ideia no seguinte, ó. Cujas, ele é um pronome relativo. Sobre, ele é uma preposição. Então, além de identificar se o pronome relativo está bem empregado, eu tenho que identificar também o uso de quê? Da preposição. Esta preposição aqui vem do verbo discutir. Se discute. Por quê? O que se quem discute, discute o quê? Sobre algo, né? Pouco se discute. Pouco se discute sobre os problemas psíquicos. Problema psíquico. Então, causas pouco se discute, há uma relação de uso de que se discute ao emprego de que da preposição sobre. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, que é a relação da regência com pronomes relativos, tá bom? Antes de ir para lá, eu coloquei aqui dois exemplos para você entender o uso do cujo, ó. Só para a gente frisar um pouquinho, ó. Teve há pouco um governo cujo vice-presidente. Então, ó, cujo entre dois substantivos. Cujo entre dois substantivos. Poderia colocar cujo ou vice-presidente? Não. Poderia dizer cujos os núcleos? Também não. Lembra que eu não posso utilizar o artigo posposto ao cujo e ao cuja. Professor, eu posso utilizar o artigo antes? Não é artigo antes. O que pode haver antes do cujo é uma preposição. E esta preposição ela vai partir justamente dessa regra aqui, que é a regra de que? Regência com relativos. Regência com pronomes relativos. Como é que vai funcionar aqui para revisarmos isso? Olha só. Eu tenho aqui a sequência de preposição mais pronomes relativos, né? Olha, pronome que, quem, cujo, onde, certo? Então,
Para que haja preposição antes do relativo, preposição a, preposição de, por, em, com, perante, para, certo? É necessário que haja regência. Se houver regência, por exemplo, a preposição a, você vai dizer a que, a quem, a cuja, aonde. Preposição de, você vai dizer de que, de quem, de cujo, de onde. Por que, por quem, por cujo, por onde. Em que, em quem, em cujo, onde. Tá bom? Então, ó, exigiu a preposição retornará para antes do pronome relativo. Vai ficar que, de quem, por cujo, em cujo. Se o verbo não exigir a preposição, como não haverá preposição, use o pronome relativo que? Sozinho. Eu coloquei aqui só para vocês observarem como é que funciona essa estrutura. Ó, o hospital, eu não posso dizer só assim, ó, o hospital que trabalho é da prefeitura. Por quê? Quem trabalha, trabalha em. Se quem trabalha, trabalha em, ó, o correto é o hospital em que trabalho. Como hospital dá ideia de lugar, eu também poderia utilizar aqui o pronome onde. O hospital onde trabalho, poderia. No de baixo, ó, a loja, eu não posso dizer a loja que confio, porque quem confia, confia em. Então, o correto é a loja em que confio. Então, é isso que você vai fazer. Procurar o quê? Se há ou não preposição. Tudo, eu não posso dizer tudo que você é capaz, porque quem é capaz de. Eu vou dizer tudo de que você é capaz. 4. A arma que o policial trabalha. Ó, o policial trabalha com a arma. Tá vendo que a regência da preposição com. Então, o correto aí é, ó, a arma com que o policial trabalha. Certo? Então, para ver a preposição, é necessário ver o quê? Regência. Então, eu coloquei isso justamente porque aqui ele cobrou. Olha, sobre cujas. O uso da preposição sobre aí, ele pode cobrar lá na prova. O uso da preposição sobre é para atender a regência de discute. O que discute, discute sobre, né? Pouco se discute sobre algo. Então, toma muito cuidado com essa ideia aí. Vou colocar um exemplo aqui para a gente fechar esse entendimento. Preste atenção. Ó, eu vou dizer assim, ó. A mulher, olha só. Olha só. A mulher, espaço, olhos, me referir. Primeiramente, eu tenho que empregar o pronome relativo correto. O pronome que vem aqui está entre mulher e olhos. Dois substantivos. Então, eu vou dizer assim, ó. A mulher, cujos olhos. Cuidado, eu não posso falar cujos os olhos. Agora, a outra parte é ver se aqui, antes de cujo, há preposição ou não. Aí eu pego aqui, ó, me referir. Quem se refere a. Então, o correto aqui, ó, é haver a preposição antes do relativo. E aí eu vou dizer a mulher a cujos olhos me referi. Então, essa aqui é a relação que você tem que ficar atento na sua prova sobre se há preposição ou não. Outro exemplo aqui, ó, para fundamentar, ó, a mulher, passo, confio. Ó, eu não vou dizer a mulher, ó, quem confio, não, porque quem confia, confia em. Então, vou usar aqui, ó, a mulher em quem confio. Então, isso aqui é para você anotar e levar para a sua prova, tá bom? Então, a resposta aqui, ó, da 15 é a alternativa de letra D. Letra A, no caso. Bom? Letra A. Então, beleza, pessoal. Finalizamos aqui. Já já retornaremos com o emprego da crase. Forte abraço e até lá. Valeu!